Meus irmãos e irmãs, neste dia consagrado ao Senhor e à memória de sua Páscoa, Ele vem ao nosso encontro, caminha conosco, instrui-nos por sua palavra e se dá a conhecer na fração do pão. Como dom de sua Páscoa, nos oferece a paz que só Ele pode nos dar. Com alegria, iniciemos esta celebração cantando. Cantemos juntos. Sua morte, a morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem filho descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou. E eu quero saudar a todos que estão aqui nesta Santa Missa. O Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Quero saudar a você que acompanha pela TV Evangelizar, pela Paranaturismo, pelas TVs Irmãs, Rádios Irmãs. Acompanha pelo YouTube, Padre Manzotti. E vamos juntos. Amor, me amor, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo ressuscitado, o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos e filhas, a Páscoa vai adiantada, o tempo pascal, mas o tema é o mesmo: reconhecer o Cristo ressuscitado, reconhecê-lo e ter uma vida transformada a partir desse encontro. Para os discípulos também não foi fácil, por isso a liturgia de hoje mostra a morosidade, as dificuldades dos próprios apóstolos, mas termina dizendo, mais uma vez, que ao partir o pão, na Eucaristia o Senhor se mostra, pela nossa não descoberta ainda do Cristo ressuscitado, que dissipa a nossa tristeza, nos devolve a alegria e principalmente a esperança. Vamos pedir o perdão cantando. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Estenda sua mão em direção ao altar. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Senhor, tem de piedade de nós. Toda a assembleia em casa. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Juntos. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Eu vim, Senhor. Eu vim
vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando o hino de louvor. É Páscoa do Senhor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz em celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus, glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Oremos. Qual a sua intenção? Qual o seu clamor apresentado nesse altar do Senhor? Rezando por todos os nossos associados, mas antes, lembremos de todos aqueles que nos pedem oração, que apresentam seus pedidos, clamores durante a semana inteira, através do 3221 6060, nas redes sociais. E cito nossos associados: Guilmar da Silva, de Nortelândia, Mato Grosso; Maria Terezinha Batista da Silva, Criciúma; Flávia Xavier de Lira, Cajazeiras, Paraíba. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Cristo ressuscitado manifesta-se aos seus discípulos e lhes transmite o dom da paz. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados,
Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é o Salmo 4, cuja antífona é: sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Todos. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Salmodiemos. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou, e nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho
E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo isto que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Filhos queridos, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, nós estamos celebrando este terceiro domingo da Páscoa, que significa que faz poucos dias que celebramos a Semana Santa, celebramos a Páscoa, celebramos a oitava da Páscoa. Mas a liturgia continua forte, pujante, querendo nos mostrar e nos levar, mostrar e levar a uma experiência do ressuscitado. E de alguma forma, os evangelhos são nos postos neste propósito, inclusive o evangelho de hoje, que é de Lucas, para nos apresentar como foi que os apóstolos chegaram à consciência, à vivência de Cristo ressuscitado. Por isso, eu convido quem quiser, nós temos o aplicativo da obra Evangelizar é Preciso, que é gratuito, baixar no celular e acompanhar as leituras. Vai ver que o próprio Evangelho traz algumas incongruências, traz algumas coisas no mínimo estranho para quem lê. Parece situações um tanto diferentes, e o é. O texto de Lucas, e assim os evangelhos, eles não são uma narrativa histórica, relato por relato, ponto por ponto, de como foi a aparição de Jesus, mas é uma catequese. Temos que lembrar que os evangelistas escreveram muitos anos depois, e eles queriam mostrar algumas coisas para as comunidades do seu tempo, no ano 40, João no ano 95, Lucas, Mateus pelos anos 70, 70 e pouco. Uma comunidade que não viu Jesus morrer, que não viu Jesus ressuscitar, então está falando conosco. Como nós, a exemplo dos apóstolos, podemos viver na força do ressuscitado. Lucas, o evangelho de hoje começa dizendo o finalzinho dos discípulos de Emaús. E Lucas diz que os dois,
Então Cleofas e o outro chegaram em Jerusalém e contaram o que tinha acontecido no caminho. Nós lembramos, né? Não preciso contar o que tinha acontecido. Eles estavam voltando para casa, desanimados, 11 quilômetros, e de repente chega um forasteiro. Eles não reconheceram, grave essa palavra, não o reconheceram. E ele começou a dar catequese, dizendo exatamente assim: vocês não entenderam as Escrituras. Nós vamos ouvir com muita frequência isso, ouvir as Escrituras, ler as Escrituras. Mas existe algo que tenho que dizer. A Escritura, Jesus é protagonista da Escritura. Ele realiza e dá sentido à própria Escritura. Por isso, eles viram Jesus ao partir o pão, se animaram de novo, diziam: não era, nosso coração não ardia quando ele falava. E desanimados, mas agora com um novo impulso, voltaram a Jerusalém. Eis o texto. Chegando em Jerusalém, eles estavam falando, Jesus apareceu no meio deles. E os evangelistas sempre dizem isso, que a primeira palavra de Jesus foi: a paz esteja convosco. Portanto, no meio de tudo que estamos vivendo, de contrariedades, no meio de abatimentos, no meio de desilusões que os apóstolos viviam e nós vivemos, o Senhor está repetidamente dizendo: aquiete a tua alma, tenha paz, tenha ânimo, tenha força, a paz esteja contigo, eu te dou a minha paz. Compreenda que é como que o Senhor dizendo: a paz que eu vos dou, essa paz que eu desejo, tirará a vossa tristeza, tirará o vosso desânimo, tirará as portas fechadas. Gente, é uma promessa do Senhor, é uma bênção de Deus. Então nós temos que pedir sim, nesta liturgia: dai-nos, Senhor, a tua paz. Repita comigo: dai-nos, Senhor, a tua paz. De novo: dai-nos, Senhor, a tua paz. É impressionado. Diz o texto que eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que seria um fantasma. É impressionante você observar nos evangelhos, muito frequentemente apresenta que quando Deus se revela, causa medo e a pessoa fica assustada. Vamos dar uns exemplos. Quando o anjo disse a Zacarias, ele ficou com medo e assustado. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria: tu serás a mãe do Senhor, está lá em Lucas, ficou com medo e ela ficou perturbada, assustada. Então a palavra medo e assustado aqui não é como nós compreendemos. Quer dizer que os discípulos ficaram boquiabertos, ficaram admirados. Quando Deus se revela, provoca em nós admiração, provoca em nós um pensar diferente, uma forma diferente de ver as coisas. Quantas vezes na vida nós somos pegos de surpresa, com notícias ruins, não é? Mas também a notícia boa não causa em nós uma certa ebulição de emoções? A presença de Jesus não é que faz ficar com medo para fugir. Provoca em nós, quando Deus entra na nossa vida, esse estado de admiração, esse estado de: o que vai ser? O que vai acontecer? Deus se manifestando. E Jesus insiste: por que estáis preocupados? Por que ainda tendes dúvida no coração? Meus irmãos, eu digo para vocês, não é normal os próprios apóstolos falarem mal deles mesmos. Vou repetir. Lá na frente, quando Lucas escreveu, quando Marcos escreveu, não era, se
se isso não fosse importante, eles omitiriam isso. Eles não iam encontrar que os apóstolos tiveram tanta dificuldade de ver Jesus. De alguma forma, não depõe contra a fé deles? Não depõe quando fala que Tomé pediu para colocar o dedo? Eles podiam dizer: não, assim que viram o Senhor, tudo mudou, a nossa vida foi outra. Se os evangelistas insistem, e não só um, em colocar que eles tiveram dificuldade, precisaram de tempo, precisaram fazer a experiência, é porque realmente existiu, que realmente até para eles a ressurreição foi uma grande novidade. E para dizer a todos nós que às vezes temos dificuldade de ver Deus no mundo, de ver a ação de Deus em nossas vidas, que isso faz parte do discipulado, filho. Não tenha vergonha, não recue se eu e você tivermos dúvidas. As dúvidas faz parte do discipulado, porque Deus não é algo que a gente possa dizer está aqui, está ali, com provas materiais cabíveis, provas que nós podemos imaginar que podem ser materializadas. Não é assim no caso de Deus. Ninguém precisa dizer: eu tenho fé no sol. Você vê e acredita. Só que Deus não se manifesta assim. Deus se manifesta na experiência que cada um faz da sua presença. Por isso que eles insistem em dizer. Qual uma das dificuldades que Lucas apresenta? O grande perigo de achar que Jesus era um fantasma, uma ideia. Quando ele cita ali fantasma, está dizendo o perigo de achar que Jesus era uma visagem. Hoje a gente dizia uma projeção, um surto psicótico ou psicológico dos apóstolos, que vendo as coisas morrer, eles imaginaram, entraram num surto coletivo e viram o Senhor. E Lucas quer dizer, ele não é um fantasma. Jesus não é uma projeção de homens e mulheres histéricas. Jesus é uma realidade. Mas por quê? Porque logo depois Jesus disse: olhe para as minhas chagas, sou eu. É impressionante que mesmo depois de vendo as chagas, mostrou-lhes as mãos e os pés. Diz Lucas, eles continuaram a não poder acreditar, e não podiam acreditar. Você não percebe esse texto com tantas negativas em relação aos apóstolos? Isso não é comum numa empresa corporativa. Nunca um diretor vai denegrir o outro ou vai falar mal de si mesmo. No mundo não. Roupa suja se lava em casa, se esconde abaixo do tapete. Nós temos que ter corporativismo, nós precisamos mostrar só o que é bom. Eles não têm medo de colocar a dificuldade que eles tiveram, as dificuldades que eles tiveram, para que eu e você não tenhamos dificuldade, não tenhamos medo de assumir que nós estamos num processo, um processo de descoberta de Jesus Cristo, num processo lento de conversão. Tem vezes que a gente voa, tem vezes que a gente caminha, tem vezes que a gente duvida, tem vezes que a gente crê, mas essa é a dinâmica, é a dialética da vida, essa é a dinâmica da existência. É bonito perceber os apóstolos falando desse jeito sobre eles mesmos na caminhada da fé, para dizer: não desistam, não desanimem. Mesmo vendo os sinais na catequese de Lucas, eles não conseguiam acreditar, porque ainda estavam alegres e surpresos, medo, admirados, alegres, surpresos. Você percebe uma mistura de sentimentos?
E não é assim a nossa vida, meu filho. Não somos assim na busca de Deus, na busca de sermos pessoas melhores, na busca de sermos testemunhas. Foi quando o Senhor começa a explicar as Escrituras. É impressionante que nos discípulos de Emaús, com Pedro e agora, as Escrituras têm um papel muito importante. E Jesus faz algo que nós deveríamos pedir, que está aqui. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ora, veja o que está escrito. Não é milagre por milagre que nos convence de Deus. Gente, nós temos tantos milagres na vida, e nem por isso as pessoas estão mais voltadas para Deus. Milagres, livramentos, manifestações. É impressionante que vendo as chagas, vendo Jesus, vendo Ele comer, ainda tinham dificuldade. Mas o Senhor lhes abriu a inteligência. Vamos pedir isso para Deus. Abra-nos a inteligência, Senhor. A semana inteira, na liturgia diária, nós vimos o capítulo 3 de São João. É preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto. Quem é do mundo pensa como o mundo, quem é de Deus pensa as coisas de Deus. Nós precisamos que seja aberta a inteligência, e quando a nossa inteligência de fato se abrir, as coisas são muito claras. Filhos, e quem pode nos abrir? Jesus pelo Espírito Santo, e a própria Escritura nos abre a inteligência. Veja a primeira leitura. A primeira leitura é um discurso, também é um sequencial. Para quem é de missa diária parece um pouco repetitivo, mas para muitos que acompanham só de domingo a domingo, é preciso explicar. Pedro foi à porta e lhe pediram um coxo de nascença. Dá-me uma esmola. Era 3 horas da tarde, hora do sacrifício, hora que todo judeu ia para o templo rezar, e uma forma de oração era dar também esmola. Por isso que todos os mendigos às 3 horas da tarde iam para o templo. Pedro chega e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. A partir disso, começa uma briga terrível. É só ler nos Atos dos Apóstolos. E começa a discussão. Com que força Pedro fez? Pedro demora e diz muitas vezes, ele insiste, demora não, ele insiste em dizer, foi pela força de Jesus. E aqui, meus irmãos, se enquadra esse discurso de hoje. É um discurso dentro da cura do coxo de nascença, onde Pedro de novo vai dizer, como eu dizia, abrir a inteligência, compreender as coisas de Deus, sair da mundanidade, sair das coisas rasas, sair só do mundo sensível, como se Deus, eu só acredito em Deus se eu puder tocar. Os apóstolos tocaram e não conseguiram. Eu preciso de milagre para ter fé. Quantos o viram e não acreditaram? Fé é uma experiência que se faz na alma. Fé é uma experiência que se faz no encontro. Portanto, voltando à primeira leitura, São Pedro vai dizer assim: vocês entregaram diante de Pôncio Pilatos. Ele estava decidido a soltá-lo. Vocês preferiram Barrabás. Mas Deus
preferiu o justo. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Vocês no mundo têm uma lógica que não bate com a lógica de Deus. Portanto, convertei-vos em Cristo Jesus. Como fazer essa experiência da conversão? Veja, Pedro explica a Escritura, os fatos, e faz uma proposta de conversão. Nós é isso que precisamos. Diante de tudo que nós vivemos, fazer uma experiência em Cristo e nos converter. É impressionante, e termino, que nosso Senhor se põe à mesa com eles. E Lucas quer nos dizer, em vários textos, várias perícopes, que a experiência do ressuscitado se faz na Eucaristia. A experiência do ressuscitado se faz na oração. A experiência do ressuscitado se faz na comunhão, na unidade. Fora disso, nós vamos ficar a vida inteira querendo sinais e sinais, milagres e milagres, provas e provas indubitáveis, irrefutáveis. E o Senhor está dizendo, ainda você não me conhece. É isso que a segunda leitura fecha dizendo. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não vive seus mandamentos, é um mentiroso. Nós podemos ser bons catalogadores de milagres, bons catalogadores de sinais astrofísicos, mas nada vai nos valer se a nossa alma não tocar a alma do Cristo, se nossa inteligência não se abrir ao pensar de Deus, se nossa inteligência não se abrir à ação do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude neste propósito. Quero lembrar que neste ano nós estamos fazendo, o Papa Francisco nos pediu, o ano de São José. E segunda-feira é dia 19, dia de São José, porque nós estamos fazendo todo dia 19, e será feito o segundo nó de São José, das 7 alegrias e 7 dores de São José, fazer o cordão, cingindo-nos da mesma obediência que São José se vestiu para servir a Deus. Também no mesmo dia, é dia de São Judas Tadeu, dia de Santo Expedito, das causas urgentes, justas e desesperadas. Então temos muito a rezar, temos muito a pedir. Claro que precisamos pedir na vida temporal. São inúmeros os pedidos, problemas de emprego, problemas de escassez de comida, de recursos, escassez na saúde. Mas por que não pedir isso, Senhor? Abra minha inteligência, abra para ver as coisas além do aparente e enxergar verdadeiramente o sentido, a essência da vida, a essência da felicidade que brota da tua ressurreição. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança a Deus as nossas necessidades e preces. Ao final de cada prece, rezemos: Pai de bondade, atendei-nos. Pai de bondade, atendei-nos. Fortalecei constantemente a vossa igreja para que ela continue firme na luta contra a violência em busca da paz entre os povos e nações. Nós vos pedimos. Pai de bondade, atendei-nos. Fazei que a experiência do encontro pessoal com Cristo ressuscitado nos mantenha sempre na esperança em meio às dificuldades e provações da vida. Nós vos pedimos. Pai de bondade, atendei-nos. Concedei a todos nós batizados disposição para assumirmos a missão de testemunhar o Cristo ressuscitado, especialmente entre os pobres e excluídos. Nós vos pedimos. Pai de bondade, atendei-nos. Qual a nossa prece? Podemos apresentar hoje, mas por intercessão de Santo Expedito, das causas urgentes, justas e necessárias. Apresentemos. Atendei-nos, ó Pai, nós vos pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. No altar do Senhor, apresentemos o pão e o vinho que se tornarão nossa refeição de irmãos. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, participe da terceira etapa da campanha do telhado para cobrir a casa da Mãe de Guadalupe. Cantemos. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em cada pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, o dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto a vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e santos, transbordando de alegria pascal, nós nos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo.
proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Peruso, cujo aniversário natalício é nesta segunda, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos de milhares e milhares de pessoas que faleceram no Covid e outras causas. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu esposo, providenciai, São Pio de Pietreutina, Santo Expedito, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Filhos e filhas, o Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, olhe a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Era preciso que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em que em seu nome fosse pregado a todas as nações o arrependimento para o perdão dos pecados. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Rezemos a oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Cantemos. Deus é tão grande, Ele pode mudar sua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o seu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vai fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é vida, é verdade, é o caminho. Enquanto Jesus continua a ser distribuído, peçamos a Deus como fruto dessa Páscoa a liberdade, a graça de sermos livres, livres pela inteligência aberta do Espírito Santo. Ser livre, quero ser livre, livre para viver seu amor, livre para te servir, meu Senhor. Ser livre, quero ser livre, só Deus cura e liberta o amor, toda minha ferida sarou. Hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo
e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos, como eu disse, nós vamos seguir com a devoção de São José. Inclusive vamos terminar a missa com São José, porque celebramos todo o dia 19, durante esse ano. O Papa pediu, ano de São José. Alguém está fazendo o cordão de São José? Então, dia 19, segunda-feira, é na missa do meio-dia, também no Experiência de Deus, o segundo nó do cordão de São José, as alegrias e as dores, também de Santo Expedito, pedindo a Deus Nosso Senhor pelas causas urgentes, motivo que nos leva às quintas eucarísticas. Quinta eucarística toda quinta-feira às 19 horas, pedindo a Jesus, por intercessão de Santo Expedito, nas causas desesperadas. Gostaria de indicar, inscreva-se no YouTube Padre Manzotti. Por quê? Eu uso as redes sociais para evangelizar, já perceberam, né? Instagram, YouTube, onde tem essa música, agora também no Spotify, mas sempre com coisas da evangelização. A missa diária, todos os dias, também transmitida pelo YouTube ao meio-dia. Querido povo de Deus, gostaria que rezássemos, porque é uma semana de muita oração. Dia sexta-feira é dia de São Jorge, e também rezar pelo nosso arcebispo, que bem no dia 19 celebra o seu aniversário natalício, nosso arcebispo Dom Peruso. Dia das Mães está chegando, e que tal você pensar num presente para o Dia das Mães? Padre, as livrarias estão fechadas, por isso que eu estou falando antes. Você pode se precaver através nas lojas virtuais, e chega em tempo a nova batalha. Esse livro, entre o natural e o sobrenatural, são as armas que Deus nos dá para vencer a pandemia. Mas então Deus está lutando contra a pandemia? Não tenha dúvida, por Deus nem teria pandemia. Mas como enfrentar essa pandemia? Nas armas da fé. É possível. Todo estrago que a pandemia fez, e não é só no pulmão não, meu filho, não é só nas pernas não, em muitos aspectos afetivos, emocionais, psicológicos, de relacionamento. Portanto, está aí por um bom presente para o Dia das Mães, que graças a Deus está chegando, né? A gente rezar pelas mãezinhas, que são uma bênção de Deus em nossa vida. Convido-os a pedirmos a bênção de Deus e lembrar, eu falei esses dias no rádio, falo aqui também, cada realidade de uma cidade, de uma diocese, de um estado é diferente. Alguns estão em lockdown, outros não, mas dentro do possível, a Eucaristia é importante ser recebida. Por isso, se na sua comunidade tem possibilidade de ir à missa, não abandone a Santa Comunhão e venha celebrar conosco. É só garantir a sua presença, 3233-4884. Venha celebrar todos os dias, 41-3233-4884. Vamos invocar São José? São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Tudo que se encontra na sua casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus nas suas santas chagas vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Filhos, uma salva de palmas a Nossa Senhora, a São José, a Jesus, Nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nós.